Bom dia, seja bem-vindo ao canal Insights Paulo Poli. Eu estou fazendo a leitura comentada das cartas de Cristo. Eu estou na carta 4, então se você é um estudante desse caminho espiritual estreito e absolutamente reto e solitário, em solitude, eu te convido. Eu estou na página 131 e aqui Cristo faz alguns alertas para esse momento que a gente está vivendo. Esse momento coletivo de turbulência da nossa sociedade, esse momento de desequilíbrio individual, coletivo, que a gente está vivendo, mas isso é só um chamado, né, para falar sobre essa divisão, né, entre cabras e ovelhas, né, as pessoas que estão despertando para a consciência, despertando. Não há nada de mal que você possa fazer ao outro que não retorne para si mesmo. Nós vivemos num ambiente eletromagnético e Cristo vem nos colocar por que essas coisas estão acontecendo, como uma forma de uma colheita, onde nós mesmos, de uma maneira coletiva, semeamos e nós mesmos, de uma maneira coletiva, vamos colher. E quando ele diz isso, ele vai explicar que, ainda que você não tenha semeado, talvez você não participou dessa frenese humana coletiva, desse desequilíbrio do senso comum, de alguma maneira você vai ser tocado. Veja, é como se nós estivéssemos num aquário, né? Estamos todos submetidos ao mesmo ambiente e de alguma forma ou de outra vamos ser tocados por essa irresponsabilidade, por esse egocentrismo coletivo. Mas ele não faz só isso, nós não vamos passar por essa parte hoje ainda, mas ele vai na causa fundamental, espiritual, por que isso está acontecendo. E isso impacta diretamente como causa os nossos relacionamentos. Ô Paulo, mas o que o meu relacionamento tem a ver com a crise mundial? O que o meu relacionamento tem a ver com a guerra da Ucrânia? Você vai entender. É por isso que você está estudando. Por isso que nós estamos estudando aqui, para a gente se libertar dessa ignorância espiritual, quando a gente vai se tornando consciente sobre as nossas ações, sobre os nossos atos, sobre aquilo que a gente pensa, sente e, sobretudo, que a gente está enclausurado dentro da nossa mente. Você não mora na tua casa, você não mora num lugar específico, geográfico, você mora primeiramente e fundamentalmente e psicologicamente na tua mente. Essa é a tua casa, essa é a tua morada. Só que essa mente, ela está sujeita a impulsos equilibrados, impulsos fundamentais que vêm da tua alma e impulsos terrestres, impulsos que te defendem, impulsos que estão aí para tentar te fazer feliz, que vem do teu ego. Mas há uma discrepância entre esses impulsos equilibrados e esses impulsos autocentrados. E é disso que nós vamos falar aqui, tá bom? Essas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história. E agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não os avisei mais cedo. Veja, essas cartas foram escritas por volta do ano 2000, há mais de 20 anos atrás, 23 anos atrás, no momento que eu estou lendo essa parte. Muita coisa aconteceu que corrobora, que reforça, que coincide com o que está sendo escrito aqui. Talvez estejamos no meio dessa crise mundial, talvez ela já está iniciando, não sabemos. A questão é que não se trata principalmente de uma profetização, mas veja, eu sempre falo isso aqui, quando você conhece a causa, quando você vê
a maneira que foi feito esse plantio, a maneira equivocada que foi feita essa semeadura, você já sabe o que vai dar a colheita. E Cristo traz essa frase nesse sentido. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabe que vai ter que passar por esse turbilhão de colheita, de efeito do que nós mesmos causamos em sociedade. No entanto, tenho tentado alertar o mundo através das mentes receptivas nos últimos 25 anos. Mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através dos meus representantes. Representantes aqueles que foram tocados, né, pela palavra, aqueles que, assim como você, está estudando e tem a percepção, a inspiração, e aí começa a compartilhar, né? Aqui esses representantes, talvez, assim como o canal das cartas, né, ele deve ter influenciado espiritualmente, em consciência, outros, né, dos quais não conseguiram, não tiveram êxito, né, porque, veja, ele tem que ser retroalimentado para acontecer, né? As igrejas que afirmam crer em minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Ela, como uma instituição, ela também pratica o mesmo ato dos seus representantes, né, autocentrados, voltados para as tradições e esquecendo, né, do que está acontecendo no mundo. Eu gosto de voltar lá, tem um filme que trata disso, que é Os Dois Papas, né? E ali eles afirmam, né, categoricamente, que eles perderam o contato com essa sociedade, né? Então é humanamente espiritual, é o pseudo-espiritual, né? Eles perderam essa, se é que um dia tiveram, né? Eles perderam essa conexão com a vida moderna, com o ser humano, né? Eles não sabem, talvez nunca souberam também, o que o ser humano precisa, né? Quais são as diretrizes que ele está seguindo, como ele se perdeu nesse processo, como ele se desconectou divinamente, né? Quando você percebe uma criança, a felicidade, a alegria inata dela, você percebe que é um processo, é uma vida de autoexpressão, diferente do adulto. O adulto busca coisas, busca uma determinada situação para se satisfazer. Ele não se expressa plenamente. E essa desconexão de uma criança para um adulto, de uma espiritualidade, de uma expressão espiritual para uma personalidade, ocorreu na nossa sociedade, de uma maneira geral. E essa desconexão que influenciou ao desequilíbrio, ao egocentrismo, e que criou toda a situação caótica que nós vivemos, humanamente falando, coletivamente falando. Se você liga hoje a TV, é uma loucura, é uma fração, lógico que não é uma totalidade, mas é uma tendência parcial do que está acontecendo. Parcial, eu já posso trocar essa palavra, porque é generalizado, né? Hoje a espiritualidade, essa conexão espiritual fundamental, ela está mais no individual, né? Como ele fala aqui, tradições religiosas humanamente concebidas. Concebidas por quem? Pelo ser humano, pela condição humana, e não pela verdade espiritual. Agora que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões, a gente viu isso muito claramente na pandemia, né? E elas estão dispostas a levar em conta as minhas primeiras palavras. As portas devem se abrir sem reservas, ou de novo meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Você veja que não é garantido. Você percebe que não há uma profetização garantida. Não há coisas absolutas nesse mundo, né? Profetizações absolutas. Há intenções divinas, amorosas, para que mude o curso desse senso comum. Aí ele fala, né, sobre essa separação, né, entre cabras e ovelhas, como é narrado nos evangelhos da Bíblia, né? Pessoas que podem receber essa verdade, que podem ser tocadas por estar no momento adequado, e aquelas que refutarão, que zombarão desse conhecimento, mas que não
não se permitiram a aplicabilidade dele. Portanto, a opinião delas não vale nada, é simplesmente uma autodefesa em causa própria. Por que serão separados agora, né? Porque aqueles que forem capazes de receber a verdade que essas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência, verão que ainda que o próximo período da história mundial seja de fato amargo, eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, né, esses que rejeitam essa verdade espiritual, as cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. Esse mundo existe um manual desse corpo, um manual dessa consciência, um manual dessas leis eletromagnéticas e das quais nós somos totalmente ignorantes até que o conhecimento chegue e a gente aprofunde ele. Eu estou vivendo um processo particular muito forte, prático, porque, veja, como eu fiquei há muito tempo na teoria, né? Vai fazer 12 anos agora que as cartas chegaram para mim, e dentro desse processo houve graus de aprofundamento, né? Ele foi aprofundando, ele foi mudando a minha maneira de pensar, foi mudando a minha maneira de ver a vida. Eu fui me desatrelando e me desconectando mais dessa questão dos sentidos, não acreditando tanto no intelecto, me colocando mais num processo de meditação, de silêncio, acessando paulatinamente essa consciência supra, né? Essa supraconsciência que é o todo, que é essa inteligência divina macro, e percebendo que aquilo que eu percebo da vida como ser humano, como consciência humana, ela é quase nada, ela é muito particular, ela é muito apertada, e aí você começa a ver que existem outras linhas de percepção, de intelecto, onde essa consciência supra vai se infiltrando através da tua psique e vai mudando a tua forma de pensar, vai mudando a forma de você ver a vida. Mas você precisa, senão a gente não estaria num corpo, né? A gente precisa da prática, que é a vivência, que é a contraposição, é a prova, né, de todo esse teu estudo teórico, que é importantíssimo, que é fundamental, mas que tem que ter aula prática. E é isso que hoje eu estou vivendo. E aí eu estou na prática agora. Talvez eu esteja na próxima década da prática, onde eu coloco tudo isso à prova e que é diferente. Não é totalmente diferente, mas é diferente. É a prática. E aí, essa questão da meditação diária, ela é fundamental. Tá bom? Eu vou fazer, como eu combinei com você, eu estou fazendo vídeos mais curtos para gerar mais um autoquestionamento aqui, e seu, né, e meu, do que é esse conhecimento e o que ele faz com a gente gradualmente. Tá bom? Obrigado. Parei na página 132, um abraço.